Bom dia! Está começando aqui mais um Pode Me Enxergar. Eu sou a Isabelle e hoje vamos falar de geografia, mais especificamente sobre a teoria malthusiana. E para bater esse papo importante, convidamos algumas alunas do Molde Sá. Para começar, vamos pedir que a Bianca nos atualize com um pequeno resumo sobre o que é essa teoria e quem é o seu criador. Bom dia! Então, a teoria malthusiana, ou malthusianismo, ela foi elaborada por Thomas Hopt Malthus no ano de 1798 e defendia que a população cresceria em ritmo acelerado, superando a oferta de alimentos, o que resultaria em problemas como a fome e a miséria. Malthus, o pastor da igreja anglicana e professor de história moderna, ele escreveu uma das mais importantes obras sobre crescimento demográfico, que é Ensaio sobre o princípio da população. Muito obrigada, Bianca. Muito bom. Agora vamos falar com a Laura. Então, Laura, qual o contexto histórico dessa época? Tô ligada sim, Isa. Essa teoria foi elaborada na época da Revolução Industrial, no século XVIII. Trouxe grandes mudanças ao cenário mundial. Uma delas foi o acelerar o crescimento populacional, visto que a industrialização transformou as relações entre o homem e o meio. O cenário industrial aumentou o ritmo da produção, modernizou o campo e as práticas agropecuárias e transformou as relações de trabalho, fazendo com que as pessoas deixassem o meio rural e seguisse para o meio urbano à procura de oferta de emprego. Iniciando o processo de urbanização, as tecnologias aplicadas à medicina também influenciaram o crescimento populacional, pois possibilitaram que a população tivesse maior acesso às vacinas e medicamentos, aumentando a expectativa de vida e diminuindo as taxas de mortalidade infantil. A Grã-Bretanha, precursora da Revolução Industrial, tinha um contingente populacional com pouco mais de 5 milhões de habitantes. Por volta de 1750, meio século depois, a população já passava dos 20 milhões e esse crescimento acelerado da população, impulsionado pela Revolução Industrial, passou a ser visto em todo o mundo. Desde então, teorias demográficas passaram a ser elaboradas na tentativa de se fazer um estudo sobre a dinâmica do crescimento da população, né? Olha só, valeu, Laura. Agora eu quero saber um pouco mais sobre a obra de Mateus, chamada O Ensaio e o Princípio da População. Você pode responder essa pra gente? Dei uma. Claro que eu posso, Isa. Em sua obra, Malthus deixou evidente seu pessimismo quanto ao desenvolvimento humano. Ele acreditava que a pobreza fazia parte do destino da humanidade, baseado na premissa de que a população possuía potencial de crescimento ilimitado, ao contrário da produção de alimentos. Malthus concluiu que, se o crescimento populacional não fosse contido, a população cresceria segundo a progressão geométrica e a produção de alimentos cresceria segundo a progressão aritmética. Malthus considerava que a população dobraria a cada 25 anos. Se a teoria se confirmasse e houvesse esse decompasso entre o aumento da população e a falta de alimentos, o resultado seria uma população mundial faminta, vivendo em situação de miséria, o que causaria uma destruturação na vida social. Portanto, o aumento da população seria a causa e a miséria a consequência. Para conter o ritmo acelerado do crescimento populacional, mal pautado na formação religiosa, acreditava na necessidade de um controle de natalidade, que chamou de controle moral. Esse controle não deveria ser feito pelo uso de métodos conceptivos, mas pelo abstência sexual ou adiamento de casamentos. Vale ressaltar que esse controle foi sugerido apenas para a população mais pobre. Segundo ele, era necessário forçar a população mais carente a diminuir o número de filhos. Isso mesmo, vocês estão bem ligadas no assunto. Agora, uma para a Cauane. Por que a teoria de Mateus não se concretizou? Bom dia, gente. Não se concretizou porque Malthus enganou-se como ele fez sua análise do crescimento populacional em um espaço geográfico limitado. Com uma população predominantemente rural, ele atribuiu a todo mundo a mesma dinâmica. Contudo, Malthus não previu que a Revolução Industrial seria capaz de mudar todo o cenário mundial, inserindo no meio rural novas técnicas, as quais impulsionaram a produção agrícola e, consequentemente, aumentariam a oferta de alimentos. A população não cresceu em ritmo de progressão geométrica, portanto, não dobrou a cada 25 anos. A modernização tecnológica conseguiu ampliar o desenvolvimento do cultivo das terras,
fazendo com que a produção de alimentos fosse suficiente, chegando então a uma progressão geométrica. Assim, a fome e a miséria não poderiam ser atribuídas à incapacidade produtiva de alimentos, como Malthus acreditava, mas sim à sua má distribuição. Obrigada. Uou, é bem interessante. Obrigada, Kaone. E para finalizar, a última pergunta vai para a convidada Giovana. Eu quero saber se houve críticas sobre a teoria malthusiana. Bom, Isa, a teoria malthusiana foi bastante criticada sim, por ser considerada pessimista e cruel, pois Malthus acreditava que a humanidade estava fadada a viver na miséria, também acreditava que era necessário dar fim aos programas de assistencialismo, visto que essa ajuda amenizaria os problemas enfrentados pelas camadas mais pobres e estimularia o aumento da natalidade. Era preciso também, de acordo com Malthus, que fosse controlada a reprodução das camadas da população mais carentes por meio de abstinência sexual e casamentos tardios. Essas ideias começaram a ser refutadas em meio a um fenômeno que ficou conhecido como exploração demográfica. Os países desenvolvidos começaram a apresentar elevadas taxas de natalidade, aumentando então os estudos a respeito desse fenômeno. Assim, outras teorias demográficas surgiram, reavivando, reformulando ou refutando a teoria malthusiana. As principais foram a teoria reformista e a teoria não malthusiana. Bom, gente, esse foi o nosso Pode Vir Chegar de hoje. Gostaria de agradecer a todas as nossas convidadas e a nossa editora Maria Eduarda. Meu nome é Isabelle e eu vou ficando por aqui. Mas se liga que na semana que vem tem mais episódios do Pode Vir Chegar. Tchau, tchau, galera. Até a próxima.